Domingues, que é advogado, antes de tudo advogado, vereador e, de passagem, presidente da Câmara. E deve estar recebendo um presente pesado. E eu estou aqui para mais um papo a respeito da Pedreira. Eu acho que a cidade está muito abalada com isso, está sofrendo muito, e é preciso que a gente fale sobre o assunto, pondere, porque é a cidade que está em jogo, não é este ou aquele, é a cidade toda. Seria interessante, Wander, que você desse um panorama sobre o seu ponto de vista, sobre as coisas como estão. Bom, Dolbeck, boa tarde, primeiramente, né? De modo geral, não sem querer ser presunçoso, eu gosto sempre de dizer, além de advogado, eu sou gestor público, me formei em gestão pública, então eu gosto muito de sempre dizer isso, sempre deixar claro. Sempre deixei claro também, desde a época da campanha e no exercício do meu mandato, que a minha principal pauta é a pauta... Pode continuar. Eu deixo sempre claro que a minha principal pauta aqui é a pauta da estabilidade. Eu sempre vou defender essa pauta. Já fiz diversos projetos aqui na Câmara, sempre ligado a isso, diversos requerimentos questionando essa questão. Sobre a mineradora. Eu lembro que quando começou o movimento, eu era jovem. Isso faz mais de 10 anos. Hoje eu tenho 27 anos. Eu estava na escola ainda, eu lembro quando começou o movimento dessa pedreira. E agora, no ano passado, eu lembro que um dia chegaram e falaram, olha, não tem o que fazer, vai ter que liberar a pedreira. Na época, eu lembro que eu achei estranho, fui à prefeitura, fui atrás de meus documentos. Acabou que eu acabei não encontrando nenhuma decisão, nada nesse sentido, na prefeitura. Mas eu achei aquele negócio, né? O seguro morreu de velho. Eu percebi isso no ano passado, que eu precisaria trabalhar em algum tipo de projeto, alguma coisa, para a gente tentar dar uma garantia para esses moradores de que eles manteriam a qualidade de vida, manteriam a qualidade de água, manteriam as coisas que eles têm. E foi lá, no ano passado, que para você ver, todo esse problema agora explodiu, agora faz um mês, mais ou menos, mas em abril do ano passado eu tinha protocolado já o projeto de lei do tombamento daquela ali no bairro do Ibiraporinha. O projeto foi aprovado, salvo engano, dia 2 de julho do ano passado, virou a lei 4.769 de 2022, que fez o tombamento provisório daquela pedreira. Por que provisório? Porque o que acontece? Como o tombamento é um instrumento muito, muito pesado, muito forte, não pode ser um instrumento só político, ele tem que ser um instrumento técnico. Então, nós na Câmara, nós como Poder Legislativo, nós podemos fazer o tombamento provisório, e aí precisa, após a aprovação do tombamento provisório, precisa que seja nomeado um corpo técnico para fazer as análises necessárias para transformar esse tombamento em tombamento definitivo. É por isso que eu estou há mais de um ano brigando com a Prefeitura, pedindo para a Prefeitura para nomear esse corpo técnico. Quem faz a nomeação desse corpo técnico é a Prefeitura. A gente tem uma lei de 96 que cria o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio. Esse conselho poderia ter feito essa análise técnica para transformar esse tombamento em tombamento definitivo, mas infelizmente isso não aconteceu até agora e o tombamento se mantém provisório. Escuta, então, essa lei é de quando? Essa lei de tombamento provisório? Do ano passado, 2022, uma lei de minha autoria. E a Prefeitura não fez nada? Então, até agora não. A Prefeitura não fez a lei do não fez o procedimento para o tombamento definitivo. A lei é de julho do ano passado. Aí agora, no mês passado, surgiu um parecer dizendo que não seria o caso de tombamento definitivo. Me causa estranheza porque a data do parecer é de agosto do ano passado. E só apareceu em agosto desse ano, um ano depois. Ninguém nunca tinha apresentado esse tombamento. Eu acho que o correto seria esse parecer ter sido encaminhado para a Câmara para que a gente tomasse quais providências deveriam ser tomadas, mas, de toda forma, nunca aconteceu. Agora, um ano depois, aparece um parecer que, inclusive, eu discordo, porque, com todo o respeito
a Procuradoria do município, mas eu entendo que a Procuradoria não tem capacidade técnica de fazer isso. Ali o ideal, esse parecer tinha que ser emitido por engenheiros, por geólogos, por urbanistas, biólogos, coisas nesse sentido, e foi emitido pela Procuradoria Jurídica do município. Então eu entendo que a Procuradoria Jurídica não tem capacidade técnica para fazer esse parecer. E agora, um ano depois, a Prefeitura nunca nos respondeu o porquê que não estava fazendo esse conselho para tornar o tombamento definitivo. Agora, um ano depois, nos surgiu esse parecer que eu contesto esse parecer. Certo, barbaridade. Mas a coisa é muito velha e uma providência dessa que aparentemente é uma providência salvadora, não podia ficar lá. Agora, o que é que a Câmara fez, por exemplo, em relação a essa omissão do Executivo? Fez alguma coisa? Sim, já fiz requerimento de informação no ano passado. No ano passado, a Prefeitura alegou que só não tinha feito essa nomeação porque era necessário fazer uma alteração na lei, porque realmente a lei é de 96, então é uma lei muito antiga. Então precisaria fazer uma alteração nela, mas a Prefeitura também nunca correu para fazer essa alteração, nunca tentou fazer essa alteração, não veio nada para a Câmara. Eu mesmo já subi em tribuna 3 ou 4 vezes cobra isso, já dei entrevista para outros meios de comunicação cobrando isso, infelizmente isso não aconteceu. Certo. Agora, sabe, Wander, eu tenho que ser franco com você, você mais ou menos acompanha o meu trabalho, eu acho que a Câmara peca por muita fraqueza. Ela devia ter colocado a Prefeitura, o prefeito na parede, porque não é brincadeira as consequências disso. E a providência que você tomou, sendo o autor desse projeto, foi uma providência que, no meu entender, é salvadora. Eu não conheço a dimensão da coisa, inclusive nem sei se um tombamento a posteriori à solicitação da declaração de uso e ocupação do solo teria efeitos positivos. Na verdade, o tombamento foi feito no passado. A declaração de uso e ocupação de solo até agora não saiu, né? Saiu, mas já a mineradora já tinha direito a ela. Sim, entendi. É a questão de direito de protocolo, né? Então, inclusive, numa das ações, quando foi protocolado o projeto de lei, chegou a ser ajuizado ação para impedir que fosse votado. O Ministério Público deu um parecer favorável à tramitação do projeto aqui na Câmara, e a Justiça também deu uma decisão favorável ao projeto na Câmara. E agora, todos esses processos que estão acontecendo, a própria Prefeitura, eu acabei de criticar um parecer da Procuradoria Jurídica do município, agora eu quero elogiar, porque nessa ação a Procuradoria junta uma série de decisões de outros municípios. Em um dos municípios, inclusive, o tombamento não foi feito só após o protocolo. O tombamento foi feito com a empresa já em operação. Eu não lembro o município, era uma... município? Aconteceu em outro município? Eu não lembro o nome do município, eu posso pegar e passar para o senhor. Mas era uma mineradora, salvo engano, de areia, que estava em operação, foi feito o tombamento e eles tiveram que parar a mineração. Isso é importante toda a vida, caramba. Então, isso foi colocado pela própria Procuradoria do município numa das ações. Sei. E como é que fica isso, então? O que resultou disso? Resultou que a gente tinha conseguido eliminar. Só que eliminar, aqui eu quero fazer até uma certa análise jurídica disso. Isso aqui é outra coisa que eu gostaria de falar com você sobre todo esse processo da pedreira. Eu acho que toda essa conversa que a gente está tendo, esse debate é um debate pouco técnico, está sendo um debate muito político. Eu acho que, infelizmente, a gente está no meio político, mas aparentemente alguns tentaram se apropriar dessa narrativa, tanto é que a gente viu num dos eventos, não foi dado palavra para os vereadores, não chegou a ser falado da lei de tombamento. Inclusive, essa última liminar que saiu da Justiça foi com base na lei de tombamento. E daí, na apresentação, sequer falaram da lei de tombamento. Então, assim, eu acho que estão tratando com muita política e pouca técnica essa questão. E aí, às vezes, está causou um alarde na população. Muita gente me ligou desesperada, porque
A forma como foi anunciado por alguns canais, parecia que amanhã ia se instalar uma mineradora e ia começar a quebrar pedra lá, entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco de técnica, um pouco de seriedade e tratar como adulto esse problema. E aí, nessa liminar que eu te falei, que eu falei há pouco, agora na sexta-feira houve uma decisão da Justiça, sexta, quinta-feira, não me lembro agora, que deu efeito suspensivo dessa liminar. E aí o pessoal falou, poxa, agora a Justiça derrubou. Na verdade, não. O que acontece é o seguinte, a liminar falava que a CETESB ia ter que exigir estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, salvo engano, e observar a lei de tombamento. Mas isso tudo já é obrigação da CETESB. Então, na verdade, falou para a CETESB, eu sei que não nessas palavras, mas já é obrigação da CETESB, mas eu estou te dando uma liminar para você cumprir sua obrigação, porque a obrigação da CETESB já é fazer isso. Então, com a suspensão dessa liminar, não muda o cenário, porque a CETESB vai ter, agora não existe mais a liminar, porque a liminar foi suspensa, mas a CETESB vai ter, do mesmo jeito que exigir estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, observar a lei de tombamento, então não mudou o cenário. Entendeu? Politicamente muda, mas praticamente na técnica não, é a mesma coisa. Escuta, e qual é, por exemplo, a Câmara? A Câmara já se posicionou oficialmente sobre o assunto, colocando os pingos nos is? Assim, Dobeck, eu não posso tomar uma posição em nome da Câmara, porque... Não, claro que não. É uma questão política de cada um, mas eu percebo que os 3 vereadores se manifestaram, todos aparentemente contrários a essa instalação. Há uma manifestação aqui de quase que unânime, aparentemente unânime, de todos os vereadores, nesse sentido. Sim, mas é um levantamento, você está fazendo um levantamento de opiniões, não é? Sim, são opiniões. Entendeu? Agora, veja, a Câmara é um órgão legislativo. A Câmara pode pôr o prefeito na parede. E, pelo jeito, não está pondo, porque se ela tem razões, entendeu? Eu sei que é uma postura muito difícil, mas geralmente as câmaras são convenientes, né? Entendeu? Uma das minhas propostas, Dobeck, quando eu estava pedindo voto para a presidência, e é uma das coisas que eu defendo, a Câmara não pode ser um apêndice da Prefeitura. A Câmara é um órgão independente. Claro. Coisa que eu trabalho aqui à frente da presidência da Câmara é que, enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar trabalhando, para que a Câmara seja independente. Então, assim, a gente tem algumas questões, porque algumas votações são maioria simples, são 7 votos. Algumas são 9 votos. Hoje, a gente, para uma votação, a gente pode ter 7 votos, mas a gente não tem 9, entendeu? Há uma certa questão aqui na Câmara. Mas faz parte do jogo. Sim. Mas, assim, Dobeck, outras coisas que eu gostaria, que eu agradeço muito o espaço, que eu acho que é muito importante a gente falar. Por exemplo, eu já vi muita gente falar assim, é muito estranho a decisão, a certidão que saiu da prefeitura, falando que a época do protocolo não tinha... É claro que quando a gente está no processo, tudo que é contrário a gente, e eu deixo claro que eu sou contrário à instalação dessa mineradora, só que a gente tem que ter os pés no chão, e a gente não pode, eu não sei a palavra certa, criar teorias das conspirações ao nosso favor. A certidão fala o seguinte, a empresa veio, protocolou na prefeitura questionando e falava o seguinte, a época que eu protocolei tal coisa e colocou lá a data, existia essa lei? Qual que é a resposta adequada para isso? Você sendo um órgão público, o órgão público tem a obrigação de responder com verdade. À época, os procuradores do município, o doutor Renato e a doutora Vilma, responderam falando, para isso que você está me perguntando, nessa data, não existia essa lei. Então, hoje o pessoal fala assim, é muito estranho essa certidão, mas foi isso que aconteceu. Se foi feito algo depois, eu não sei como que tramitou as outras certidões aí da prefeitura depois dessas duas, entendeu? Mas essas duas certidões, em momento nenhum... Ué? Perdão, Dobeck, estou com o meu telefone, perdão. Em momento nenhum foi pedido algo... Foi pedido uma coisa e foi respondido outra. O que aconteceu? Chegaram e falaram, nessa data tinha essa lei?
Aí a certidão falava, não, nessa data não tinha essa lei, e a obrigação. Se essa certidão tivesse sido protocolada na Câmara, o presidente da Câmara na época, que eu nem sei quem era, eu não me recordo, ia ter feito a mesma resposta, porque era a realidade, entendeu? Alguém já criam algumas teorias... Perdão, Domecq, estão me ligando. Aí criam algumas teorias de que tem coisa errada, alguém está recebendo alguma coisa. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, a gente tem que pensar o seguinte, eu como advogado, a gente aprende na faculdade, se não está no processo, não está no mundo jurídico. Tem muitas coisas, por exemplo, que o pessoal alega, por exemplo, o plano diretor do município não permite a emissão de certidão de uso e ocupação de solos de atividade que causa grande impacto, se não tiver estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança de forma anterior a isso, essa apresentação. Só que isso nunca foi levado para a justiça. A prefeitura nunca falou isso para a justiça, então não tinha como a juíza decidir com base nisso, porque isso não foi colocado no processo, entendeu? E aí algumas pessoas já criam conspirações, falando que o tribunal está fazendo alguma coisa. Então, assim, a gente tem que trabalhar de forma técnica agora, a gente trabalhar com muita seriedade para a gente evitar que esse problema se torne um problema maior. Agora, o que pode ser feito para que isso seja revertido? Se é que isso pode ser revertido, existe algum caminho? Olha, eu entendo, sinceramente, que com o tombamento definitivo, isso pode ser, a gente tem uma grande chance de resolver isso, com o tombamento definitivo, e com as análises de impacto de vizinhança, de impacto ambiental pela CETESB. A CETESB vai fazer as análises. Eu vi algumas manifestações, tive acesso a alguns estudos que falam que a exploração daquela mineradora não vai afetar a cabeceira do Rio Pirapora, não vai afetar a nascente, não vai... Só que esses estudos chegaram para mim, eu não sei se são os estudos que chegaram para a CETESB. Então, quem vai ter que fazer esse estudo é a CETESB. Então, a gente tem, além da esperança do tombamento, a gente tem a esperança que a CETESB faça os estudos sérios e traga o verdadeiro cenário para a gente. Fala, olha, isso aqui vai impactar a cabeceira, vai impactar a nascente, vai impactar Mata Atlântica, vai impactar a vizinhança e acabe por não dar essa licença, esse licenciamento. Então, agora a gente precisa confiar na parte técnica da coisa. A CETESB é que será a autora desses estudos, não é? Desse licenciamento. Porque acontece o seguinte, quem faz a lavra, mineração é um negócio um pouco complexo. Porque quem faz a lavra, quem chega e fala, aqui dá para minerar, é a União. Quem faz a certidão de uso e ocupação de solo é o município. E quem faz todo o licenciamento ambiental é o Estado. E o nosso órgão estadual aqui é a CETESB. Que vai fazer todo o licenciamento ali para exploração ou não. E é a CETESB que pode falar, a gente acha que aqui não dá para explorar, porque a gente tem nascente, porque a gente tem a cabeceira, que nós temos corpos d'água, temos Mata Atlântica, temos fauna. Esse estudo da CETESB é um estudo que é definitivo, isto assinou o estudo, tá encerrado o assunto? A CETESB faz o estudo e ela dá o licenciamento dela. E há meios de recorrer juridicamente, alegar que há vício no estudo, que o estudo pode ter sido comprometido por alguma coisa. Há meios de impugnar um estudo, entendeu? Pois é, esse que é. É muito difícil você impugnar um estudo técnico da CETESB. Agora, é possível acompanhamento da produção desse estudo? Nós estamos solicitando à prefeitura, porque a gente sentiu que a Câmara não foi incluída em alguns debates. Então, a gente está solicitando que as reuniões com o GAEMA, que é o órgão do Ministério Público Ambiental de Sorocaba, aqui o grupo regional, é a CETESB, a gente está solicitando que seja incluída a Câmara nesses debates. Agora, Wander, a Câmara só será incluída se ela tiver raça. A gente está batendo, viu? Ela tiver raça. E a cobrando. raça não é só sua, você sabe disso. A raça não é só sua, a raça é dos vereadores. Eu sou muito crítico da Câmara, entendeu? E o grande problema é esse, porque na hora do vamos ver, todo mundo tira o corpo, entendeu? Então, não pode. O seu trabalho de modificar a cabeça dessa turma, desse pessoal, é muito importante. Eu faço votos que você tenha êxito.
Porque eu, particularmente, não gostaria de ver uma pedreira, não só no bairro do Piraporinha, em qualquer bairro da cidade. Eu tenho relatado a minha experiência, eu não sei se você conhece, a mineradora do Barreiro. A mineradora do Barreiro. Ah? O Barreiro é um bairro que fica atrás da balança do DR. Né? Não, sim. Mas do que é mineradora lá? Ela produz caulim, ela extrai caulim. Ah, tem mesmo, de caulim. E há muitos anos, um Falar dos disso. moradores... Mas, tá? Eu já conheço. Um dos moradores foi à minha procura para relatar o grave problema de água que os moradores da redondeza da mineradora que estava começando tiveram. Eles tinham um veio de água de 2 polegadas. Com a escavação da mineradora, ficou a zero. Eles tiveram que construir poços artesianos. E isso é fundamental, entendeu? E eu, naquela ocasião, mexi muito com isso, e faz o quê? Faz um mês, mais ou menos, eu estive lá de novo. A mineradora está com um buraco de centenas de metros de diâmetro por dezenas de profundidade. Eu só pergunto, quem é que vai tapar esse buraco? Eu não sei nem se está funcionando ainda a pedreira, a mineradora. A situação de granito é diferente, mas precisa ser aprofundado o estudo de até que ponto o granito, no meio do granito, não pode correr veio de água, lençol freático, entendeu? Porque o granito não é um bolo só, são camadas, entendeu? Eu não conheço, eu não sou geólogo, não entendo nada disso, mas essas informações têm que ser fundamentais. A experiência do Barreiro, em termos de agressão ambiental, é muito grande. A cidade é uma produtora agrícola. Ela não pode ser virada de cabeça para baixo. Isso não tenho a menor dúvida. Pode ser que a empresa venha produzir muitos empregos e até renda municipal e tudo mais, mas eu acho que o principal não é isso. O principal é o acordo da população a essa entrada que vai arregaçar tudo, mesmo que seja limitado. Mas você veja, a área lá são 50 e poucos hectares. O proprietário da própria mineradora declarou em vídeo meu que aquilo não vai afetar mais do que 10%. Mas veja bem, uma mineradora trabalhando em 10 hectares já é o suficiente para estragar as coisas. Eu não conheço tecnicamente nada. Mas a base do trabalho contra deve ser uma base, assim, bem técnica. É verdade que a parte emocional que afeta os moradores da região também tem que ser vista e isso tem que ser mostrado. O mais importante hoje que a gente tem que levar em conta é a opinião da população. Pois é. E ela precisa ser levada em conta. Nós temos deformações, você é advogado, você conhece bem isso. Nós temos deformações constitucionais. O município é uma coisinha no fim da linha. Entendeu? Quando ele devia ter protagonismo e não tem. Nós somos o resto político. O Pacto Federativo no Brasil é uma piada. O Pacto Federativo é só no papel. É uma palhaçada. Agora, isso porque a população, nós, você inclusive, eu também, somos fracos. Porque a propriedade do município é nossa. Entendeu? Sim. E há, por exemplo, na própria legislação brasileira, que o subsolo não é nem dos estados, o subsolo é da União. Então, você não pode extrair nada que fique no subsolo, porque é da União. Mas que é isso? Isso é uma palhaçada. Para mim, é uma palhaçada. Mas uma palhaçada resultante de uma cultura, entendeu? Que nós sempre fomos muito atrasados. Nós não brigamos por nada, entendeu? Agora, eu me coloco à disposição aqui para a gente conversar mais vezes, porque eu acho que esse fogo que foi colocado no tema, ele tem que progredir, ele não pode parar. Não, a gente tem que trabalhar. Quando eu falo do Conselho Municipal, só fazer um outro adendo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente
ele é muito importante, de meio ambiente não, perdão, o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio, ele é muito importante por outro sentido. Além dessa questão do tombamento definitivo, a gente não sabe como é o dia de amanhã. Então, a gente precisa ter um conselho para saber, viu? Porque a empresa está presente que vai explorar uma área, então a gente precisa ter certeza o que vai ser feito ali. Porque o que acontece? Hoje, a gente não sabe nem o que vai ser feito. Então, um Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio serve para garantir que nada aconteça e, se acontecer alguma coisa, para amenizar os danos. Sim. Agora, me diga uma coisa, esse conselho existe? Existe uma lei de 1996, criada pelo ex-vereador Cláudio Pereira. Bom, e está funcionando? Então, está precisando da nomeação. A gente precisa que o prefeito faça a nomeação do conselheiro. Esse aqui é o negócio. Aliás, é uma falha da maioria dos conselhos. Eu já participei de vários conselhos, já presidi conselho, tudo. Eu conheço mais ou menos isso. Porque a população não é de nada, nós não somos de nada. E um conselho desse, não basta que ele exista no papel. Ele precisa funcionar. Eu queria que depois você me passasse alguns dados sobre esse conselho. Não, eu falei, não estou questionado. Perdão? Esse conselho tem que ser questionado. Já fiz requerimento de informação, é o que eu te falei. A prefeitura alega que precisa fazer uma alteração e não fez nunca essa alteração. E aí, Dolbeck, questão política, não querem fazer a lei porque a lei é do Vande, e aí eu quero deixar um alerta para a população. Além do tombamento definitivo, como eu falei, esse conselho poderia ser responsável para garantir que o impacto não seja tão grande, porque vamos pensar no pior cenário possível. Se essa mineradora se instala lá, a gente precisa de um conselho responsável por garantir que não vai haver uma devastação muito grande naquela região. Nossa. E esse conselho poderia ser o conselho responsável por isso. E hoje esse conselho não é nomeado. Então a gente tem que pensar, assim, não sendo pessimista, mas a gente tem que pensar em todas as saídas possíveis. Faz parte da gestão pública, na verdade, na gestão pública a gente tem que ter uma abordagem preditiva, que é aquela abordagem que a gente planeja tudo. A gente tem que ter plano A, plano B, plano C. Hoje, qual que é o plano A? Fazer o tombamento definitivo e conseguir resolver o problema de não deixar se instalar. Qual seria o plano B? Se se instalar, se não der certo o tombamento, que a CETESB não dê autorização. Qual é o plano C? Conseguiram a autorização, se instalaram? Então vamos garantir que o impacto ambiental seja o menor possível. Sim. Então, é esse planejamento, mas esse planejamento não existe. Esse planejamento que a gente cobra não existe. E é uma pena, viu? Olha, eu não sou piedadense, mas eu estou aqui há quase 50 anos e gosto da cidade, tenho um relacionamento muito grande com ela, e eu faço votos que as coisas tomem um outro rumo, porque a cidade tem dono, e o dono somos nós. Não é a autoridade alguma que é dona, a cidade tem dono. Então ela precisa impor a sua vontade. Entendeu? Piedadenses, né? Então, Wander, eu acho que já foi uma manifestação boa sua, e eu vou pedir a você outras manifestações, porque a gente precisa colocar publicamente as coisas como andam, com todas as coisas ruins que possam acontecer. O plano A, por exemplo, que você coloca, é o plano do tombamento. Pode ser o tombamento, pode ser. Aí é uma questão estratégica. Mas o plano A seria algo no sentido de impedir essa instalação. Impedir a instalação. Agora, através do tombamento. Para mim. Agora, existe uma outra saída fora o tombamento? Juridicamente, por exemplo, você acha que há alguma possibilidade de uma reversão da situação? Então, eu já ouvi em alguns comentários falando sobre fazer uma ação rescisória da ação rescisória. Geralmente... Perdão, desculpa. Fazer o quê? Uma ação rescisória da ação rescisória. Só que assim, Dolbeck, geralmente a ação rescisória, ela tem que ter como base um fato novo. Sim. Então, eu entendo que uma lei que já existia na época, que não foi citada, não é um fato novo. É uma coisa que você deixou de falar, mas não é um fato novo. Então, eu entendo que uma ação rescisória não caberia, mas é entendimento jurídico. Entende que há advogados aqui no município que acham que cabe. Então, eu torço para que caiba. Mas eu, particularmente, entendo que não.
Mas, assim, há outros meios jurídicos. A gente pode, a questão da CETESB, dos estudos da CETESB, a gente pode exigir garantias para o município. Há saídas. A gente precisa trabalhar, precisa sentar, fazer um plano de trabalho para que a gente tenha qual é o plano A, qual é o plano B, qual é o plano C, qual é o plano D. São aquelas questões condicionantes. Se acontecer tal coisa, a gente faz isso. Se acontecer outra coisa, a gente faz isso. Enfim, Se acontecer outra, a gente faz aquilo lá, entendeu? é um planejamento, né? É Olha, planejamento. eu faço votos que você... Eu faço votos que você continue com esse trabalho e eu fico à sua disposição. O meu interesse é igual ao seu. Mas Muito feliz. você tenha bastante energia para levar isso à frente, porque a coisa mais fácil do mundo é a gente desistir, viu? E é a pior coisa do mundo. Mas é difícil você construir alguma coisa fazendo o que é fácil, então... Aí não é mérito de ninguém. De ninguém. Certo? Dê as suas dúvidas que nós vamos encerrar. Dobeck, muito obrigado pelo espaço, eu agradeço muito, é sempre importante para nós do Legislativo a gente ter esse espaço, porque a gente não tem essa comunicação que os outros poderes têm, que alguns outros têm, então é importante que seja aberto esse espaço para a gente se manifestar. Obrigadão, viu? Tá bom. A todos os que nos assistem e ao Vande, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.